Então seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula, após aquela introdução que eu falei a respeito do que vai ser visto no curso. Então essa é a primeira aula da primeira parte que fala sobre a linguagem do livro de lógica de Irving Cobb, chamado Introdução à Lógica. Esse vai ser um curso completamente gratuito que você vai encontrar no YouTube, no meu perfil, e vai ter uma playlist chamada Introdução à Lógica, e à medida que eu for produzindo novas aulas desse curso, você pode entrar nessa playlist e vai estar lá as aulas todas elencadas para que você possa assistir. Uma forma de você contribuir com o canal é curtindo, se inscrevendo, comentando, compartilhando e também adquirindo os livros. Por exemplo, esse livro de Irving Cobb, eu vou deixar um link aqui embaixo para você, se você quiser acompanhar o livro, se ainda não o tiver, mas você pode também adquirir por qualquer meio, inclusive em PDFs que estão disponíveis por aí, mas se você quiser o livro físico e quiser contribuir com o canal, uma forma é adquirir essa obra através do link que eu vou deixar aqui. Outros links vão surgindo à medida que novas obras forem citadas. Nessa aula mesmo eu vou citar, na próxima aula eu vou citar uma obra que também está incluída dentro da aula, porque o Cobb ele utiliza algumas referências, né? Ele cita algumas obras para poder fazer as suas análises lógicas. Então eu vou eventualmente também colocar esses links. Se você quiser adquirir as obras através desse link, você vai estar contribuindo para o canal. Então, vejamos. Nós estamos vendo Introdução à Lógica, de Irving Cobb. Eu já falei um pouco sobre isso na aula anterior. Se você ainda não viu, volte lá e assista. Vamos começar na primeira parte desse livro, chamado Linguagem. Aqui vai dar as noções elementares para que a gente possa nos ambientar na lógica e em seus conteúdos, né? A primeira aula vai ser, então, a introdução, mas, na verdade, uma parte da introdução. A introdução é dividida em 5 itens e a gente vai começar, então, a tratar o que é a lógica. Bem, essa questão é uma questão posta por Cobb e que é muito interessante porque ele vai colocar o pensamento comum. A princípio, ou em princípio, nós vamos ver que a palavra lógica ou lógico, né? Fulano pensou de forma lógica, alguém falou de forma bastante coerente e lógica, agiu logicamente. Essa palavra ela está muito associada à razoabilidade, à coerência. E, de certo modo, faz um pouco de sentido para o que a gente vai começar a ver. Mas a lógica ela não é apenas isso. Ela tem outras questões, na verdade é toda uma ciência por trás. E o que Cobb vai fazer é introduzir as primeiras definições de lógica, que é mais ou menos o que é usual, que as pessoas geralmente entendem. A primeira coisa que é preciso entender é que lógica pode ser entendido como aquilo que os lógicos fazem. E se você quer saber o que os lógicos fazem, pega um livro de lógica e lê ele completamente. Assim que você lê esse livro completamente, você vai saber mais ou menos o que é lógica. Seria muito interessante se fosse assim, mas nós não temos um consenso com relação ao que vem a ser a lógica. Mas o primeiro ponto é, a lógica, ela é o estudo da lógica, ela é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do raciocínio incorreto. E aqui vem uma questão, o que seria raciocínio correto e o raciocínio incorreto? E aqui a gente vai perceber que essas palavras, elas têm um sentido próprio no campo da lógica. Todo mundo sabe o que é correto, o que é incorreto. Mas na lógica a gente vai ter uma definição específica, que a gente vai ver em breve. Mas quer dizer que todo mundo que estuda lógica pensa corretamente e quem não estuda lógica vai pensar incorretamente?
E a resposta é não. E por que isso? Bem, Copy ele vai fazer uma analogia no livro baseado num exemplo que ele vai falar sobre corrida. Então eu trouxe aqui o Bolt. Bolt é um dos maiores corredores do mundo, talvez o maior corredor do mundo. Ele bateu o próprio recorde algumas vezes. No entanto, o que Copy quer dizer, mostrar, é o seguinte, que você ser muito bom em alguma coisa, por exemplo, o Bolt, ele é muito bom em correr, ele é o melhor do mundo em correr, não significa que ele sabe a fisiologia da corrida, a física da corrida, não quer dizer que ele tem conhecimento técnico da corrida, mas ele corre muito bem e ele é o melhor do mundo. Por outro lado, também, ele acaba dizendo o seguinte: uma pessoa pode ter um conhecimento muito bom na fisiologia da corrida, que é, por exemplo, o técnico que orientou Bolt a fazer as suas corridas. E não necessariamente ele corre tal qual o seu pupilo corre. Mas ele entende da fisiologia da corrida, ele entende da física da corrida. Tanto é que, por exemplo, os primeiros momentos de Bolt, da carreira de Bolt, ele sofria muitas lesões porque ele corria de uma forma não ergonômica, então ele se machucava bastante. Foi o técnico que orientou a ele a melhorar algumas coisas do seu organismo na hora de fazer a corrida, algumas posições, alguns movimentos, para que ele melhorasse o desempenho e, consequentemente, aumentasse a sua velocidade. No entanto, o técnico sabe teoricamente as coisas, mas o Bolt que sabe na prática as coisas. A gente pode fazer essa analogia levando também para o âmbito da lógica. Você conhecer lógica no sentido de que você se aprofundou em saber tecnicamente, não significa que você vai pensar corretamente. No entanto, tem um detalhe, é que mesmo que você não vá ser o mais profundo dos entendedores e pensadores corretos, né, o que vem pensar mais corretamente possível, quem se aprofunda nos estudos da lógica tem maior probabilidade de pensar logicamente, com profundidade e evitando certos erros do intelecto. Isso que é importante. E aí Copy vai dizer que existe 3 pontos que uma pessoa que estuda lógica ele vai acabar adquirindo. Primeiro, que o estudo adequado da lógica vai abordar tanto, se você abordar tanto como arte, como ciência, você vai fazer exercícios sobre todos os aspectos da teoria que aprende. Então isso é muito bom, você olhar do ponto de vista da arte. Por quê? Porque você tem uma estrutura, você tem uma harmonia entre os argumentos, as premissas e a conclusão, e ao mesmo tempo você tem um conjunto de métodos que leva ao processo ser tido como um processo científico. O segundo ponto é que uma parte do estudo tradicional da lógica consiste no exame e na análise de métodos incorretos do raciocínio, ou seja, das falácias. Você estudar lógica, uma parte da lógica vai tratar das falácias, e você sabendo as falácias, você consegue evitá-las. Tanto evitar do ponto de vista de você não fazer, não cometer, não exercer os seus argumentos baseados em falácias, como você também não ser convencido por outros por argumentos falaciosos. E por último, o estudo da lógica vai proporcionar certas técnicas e certos métodos de fácil aplicação para determinar a correção e a incorreção de todos os raciocínios, inclusive os seus próprios raciocínios. E aí nós esbarramos novamente na questão. Nós temos aí um raciocínio correto e o raciocínio incorreto, o que a gente ainda não definiu. Tá vendo como definir a lógica, existe algumas coisas anteriores que ainda não temos para poder definir completamente? Mas aí o Copy vai fazer a sua primeira definição baseado no uso corrente daquilo que se tem como lógica. E a primeira definição é que lógica é a ciência do pensamento. Bem,
E aí ele começa com umas objeções. Coppi tem duas objeções para essa definição de ciência do pensamento. Por quê? Porque os psicólogos e a psicologia, as ciências da psique, também são ciências do pensamento, porque estudam o pensamento. Ora, mas a lógica, ela não pode ser uma parte do estudo da psicologia. Então, a lógica não pode ser também a ciência do pensamento. Talvez uma ciência do pensamento, mas aí você não define o que é a lógica. Você define a lógica como sendo parte de algo. E ela não é parte desse algo, ela é uma coisa à parte. Então, essa é a primeira objeção. Se você entender a lógica como ciência do pensamento, ou a lógica é uma parte da psicologia, porque a psicologia também é a ciência do pensamento, ou a psicologia é uma parte da lógica, o que não é nenhuma coisa nem outra. Cada um tem seus caminhos diferentes e particulares. A segunda objeção que Coppi vai ter é com relação à palavra pensamento. Ora, o pensamento são muitas coisas. Não é uma única coisa que a gente faz quando pensa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, imaginar envolve pensamento, é um processo cognitivo. A memória envolve pensamento. As percepções, que é uma interpretação sensorial do nosso ambiente, passa pelo pensamento. A atenção está no pensamento. Intuição, pensamento. As emoções, que são respostas efetivas, afetivas aos estímulos internos e externos, é pensamento. Vontade, associações, sensações, sonho, concentração, consciência, planejamento, criatividade, tudo isso são parte do pensamento. Então, a lógica não interessa por esses aspectos todos. A lógica se interessa por um pedaço disso. Não é todo o pensamento, é uma parcela disso. Então, não seria interessante entender a lógica como ciência do pensamento. E essas, então, são as duas objeções que Coppi vai ter para essa primeira definição. Ela não é a ciência das leis do pensamento e também ela não estuda todo tipo de pensamento. A pergunta que o lógico faz é: a conclusão a que se chegou é derivada das premissas ou das pressuposições? E aí, isso é de interesse do lógico, saber se a conclusão é derivada das premissas. E isso é um tipo de pensamento muito específico. Se as premissas fornecem bases que provem a conclusão, ou seja, se a afirmação da verdade das premissas garante a afirmação de que a conclusão também é verdade, então esse raciocínio é correto. Então, esse tipo de pensamento é o pensamento que a lógica se interessa, e isso a gente chama de raciocínio. Esse é o problema central da lógica, é um problema do raciocínio. No entanto, é importante observar que a psicologia também tem preocupação com raciocínio, mas baseado em vários outros pressupostos que a gente já viu. Pensamento, por exemplo, a atenção, criatividade, tudo faz parte do processo de pensar. O raciocínio que o lógico se preocupa é ele, uma vez que ele seja concluído, a gente vai analisar cada parte do raciocínio para saber se os fundamentos daquele raciocínio dão base para que a conclusão seja realmente correta. E esse é o problema central da lógica, fazer a distinção entre um raciocínio correto do raciocínio incorreto. Então, todos os métodos e as técnicas do lógico foram desenvolvidos primordialmente com a finalidade de elucidar essa distinção de raciocínio correto ou raciocínio incorreto. Então, o lógico ele pode até estar interessado em todos os raciocínios, mas sempre do ponto de vista de que se esse raciocínio é correto ou incorreto. Bem, essa é a primeira parte do livro de Coppi, da introdução, onde ele vai definir mais ou menos. Veja que não é uma definição fechada, amarrada, mas ele já dá um caminho de onde seguir, porque ele já fala de lógica como sinônimo de razoabilidade, de coisas razoáveis, coerentes. Nós temos aí um caminho da ciência e agora nós temos a questão do raciocínio. Não é todo tipo de pensamento que o lógico se preocupa, tem a questão do raciocínio
e se ele é correto ou incorreto. E isso tem a ver com o argumento. E o argumento, ele possui premissas e conclusão. E esse é o assunto da próxima aula que a gente vai ver em breve. Então, até mais.